Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje nós vamos falar sobre a água e o ambiente. Então, abra o seu livro na página 132 e 133 e observe as cenas apresentadas nessa imagem. Vamos ver as perguntas da seção Vasculhando Ideias para a gente poder observar melhor essa imagem. A número 1 está perguntando quais das atividades realizadas na ilustração utilizam água. Observe todas as imagens aí. Tem um senhor regando uma planta. Para isso, nós utilizamos água. Também temos uma criança e uma senhora lavando o carro. A senhora está com uma mangueira e a menina está com um balde e uma espuma ali lavando o carro, também utilizando água. Nós também temos um senhor lavando a calçada com a mangueira ali, também está utilizando água. Então, nós vemos diversas situações em que a água é utilizada no dia a dia. Agora tem um balão de fala que está saindo ali do rádio, então ele está representando o que estava passando no rádio naquele momento. Vamos ver o que está escrito lá? Continuamos com falta d'água. Já não chove há 3 meses. Se o desperdício continuar, teremos água somente até o fim do mês. O rádio informa que há falta de água, pois não chove há 3 meses. Quais das atividades da ilustração deveriam ser evitadas nessa situação? Por quê? Então, observando a imagem, nós vemos que as pessoas estão lavando a calçada, lavando o carro, com a mangueira ainda, e são atividades que deveriam ser evitadas dessa forma, porque geram mais desperdício de água. Existem algumas soluções para essas situações que nós vamos ver também ao longo do capítulo. Então, é fundamental guardar a água, né? Não desperdiçar, para que a gente sempre tenha ela. Aí nós temos mais uma perguntinha. Que atividades você realiza durante o dia utilizando água? Quais delas podem ser evitadas se a sua cidade estiver com falta de água? Essas perguntinhas, a número 1, a número 2 e a número 3, são bem importantes para o que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, anote todas essas informações no seu caderno, as respostas que você achar melhor para essas perguntas. Vamos seguir com a nossa atividade, então vamos para a página 134. Você já pode observar as 2 imagens que tem ali e ver a descrição que tem embaixo dela. A água da cidade. As cidades são povoadas por pessoas. Todas as pessoas precisam de água. Logo, todas as cidades precisam de água. Mas de onde vem a água que abastece as cidades? Muitas cidades, como São Paulo, se desenvolveram próximas a rios, represas ou outros corpos de água doce. Parte dessa água costuma ser desviada para tratamento e então abastecer toda a cidade ou as cidades ao redor. O Brasil tem grande quantidade de rios, lagos e represas. Muitas de suas cidades não se encontram próximas a nenhum desses corpos de água doce. Outras estão próximas a rios ou lagos que chegam a desaparecer durante a estação seca. Nesses casos, o mais comum é utilizarmos águas subterrâneas, a partir da construção de poços artesianos. Então, nós temos a imagem de uma represa e também temos a imagem de um poço artesiano ali embaixo, que é um buraco bem fundo cavado no chão até chegar onde tem água abaixo do solo. Então, é muito importante a economia de água, você não desperdiçar, porque existem períodos em que chove menos, nós já conversamos sobre isso. E a água acaba não reabastecendo esses lugares onde ela é armazenada, mesmo nos rios ou até mesmo represas. A nossa cidade de São José dos Pinhais está passando por um desses momentos e está tendo falta de água em vários lugares. Por isso as pessoas têm que usar a água com consciência, né? Pensar no uso, pensar nas outras pessoas e não desperdiçar. É muito importante não desperdiçar água. A página 134 ainda traz uma sugestão de pesquisa. A professora deixou no link das atividades
um vídeo que fala bastante sobre a captação da água na nossa cidade, como é feita a distribuição de água na nossa cidade. É um vídeo que não tem imagens, que só tem o áudio, mas dá para entender muito bem como é feita a coleta da água aqui no nosso município e a distribuição. Então, ali a pergunta A diz: de onde vem a água que abastece a sua cidade? E a letra B: você conhece algum país ou alguma cidade que já teve problemas de falta de água e conseguiu resolvê-los? Explique os problemas e o que foi feito para solucioná-los. Você pode só conversar, não precisa registrar em lugar nenhum, mas pergunte para sua família se eles conhecem ou se eles sabem a história de alguma cidade que passou por problemas com água e conseguiu solucioná-los e o que foi feito para solucionar esse problema. Essas perguntas você não precisa registrar a resposta, é só para você pesquisar um pouco e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Agora nós vamos começar a falar sobre o ciclo da água. Você vai ver como as mudanças de temperatura também influenciam nessas mudanças da água. Então vamos para o nosso livro, na página 135, e vamos acompanhar a leitura da professora. Mudanças de temperatura. A água se transforma constantemente na natureza. Nós já vimos que ela tem 3 estados físicos, principalmente por mudanças de temperatura do ambiente, causado por fatores como a altitude, a exposição direta à luz e sombra, que inclui a passagem entre o dia e a noite, ventos e etc. Vamos ver como a altitude influencia no estado físico da água. Então vamos lá. A altitude. Quando subimos uma montanha, por exemplo, é comum percebermos que a temperatura cai. A cada 1000 metros de altitude, temos uma queda aproximadamente 6 graus centígrados na temperatura. Então, quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica, mais vento tem. Então, o que acontece com a água que você pode observar ali na imagem? Olhando no topo da montanha, você pode ver que a água congelou, né? Ela está neve lá em cima da montanha, porque a altitude faz com que isso aconteça. Luz e sombra. Em dias quentes, é refrescante descansar à sombra de uma árvore. Isso acontece porque locais com sombras apresentam temperaturas mais baixas do que locais expostos diretamente à luz do sol. Então, isso também influencia nas mudanças no estado da água. Ali nós já temos o exemplo daquele dia que está bem quente, e quando você fica embaixo de uma sombra de uma árvore ou de algum lugar, fica bem refrescante porque a temperatura é um pouco mais baixa. Então, nós vamos ver que a luz do sol tem muita influência sobre os estados da água. Isso porque ele mexe na temperatura da água, né? Os raios do sol transmitem calor, né? O sol transmite o calor, então ele muda a temperatura da água. Dia e noite. Devido à presença do sol, os dias tendem a ser mais quentes do que as noites. Apesar disso, devido à atuação de determinados fatores ambientais capazes de influenciar o ambiente, podemos em certos lugares e em certas situações ter dias frios e noites quentes. Mas normalmente de dia, devido ao sol, é muito quente e à noite a temperatura costuma ser mais amena, ela costuma ser mais fresco, né, mais tranquilo. Então isso influencia bastante, de dia e de noite também influencia bastante nas mudanças da água. Um fator que também influencia bastante é o vento. O ar absorve muito pouco calor do sol, bem menos do que o solo e as rochas, por exemplo. É por isso que o vento, fruto do movimento do ar, costuma ser frio. Não é à toa que muitas ventanias são acompanhadas por chuvas e fazem a temperatura do ambiente diminuir rapidamente. Então, por isso você tem aquela sensação de quando vem o vento, ele é geladinho. Agora nós temos uma imagem para observar que mostra bem detalhado como é o ciclo da água. Então, as constantes transformações da água, devido às alterações ambientais,
sobretudo relacionados à temperatura, resultam no ciclo da água. Então, você viu que tudo que nós falamos até agora mostra que a temperatura influencia nas mudanças da água. É isso que faz o ciclo da água, e o ciclo da água está sendo mostrado aí nessa imagem. A água dos mares, rios e lagos é aquecida pelo calor do sol. E com o tempo transforma-se em vapor. Em contato com o ar e com o aumento da altitude, o vapor esfria, transformando-se em gotículas de água, que por sua vez formam as nuvens. Ao encontrar ventos frios, essas gotículas se multiplicam, formando a chuva, que cai sobre o solo, as plantas e os animais. Assim, a água volta para o mar, os rios e os lagos. Então, é isso que a gente chama de ciclo da água. A professora também deixou lá no sistema um vídeo que mostra melhor como isso acontece. Observando essa imagem, você consegue identificar a água em estado líquido? Sim, né? Nós conseguimos observar no oceano, nas águas subterrâneas, nos rios e lagos, na nuvem também é possível ver, e na chuva ela está em estado líquido. E fontes de água sólida, você consegue observar nessa imagem a água em estado sólido? Sim, também nós temos a neve e o gelo. E a água em estado gasoso, você consegue observar? Não, nós não conseguimos observar porque a água em estado gasoso, ela é invisível, então nós não conseguimos observar porque é invisível. Você também pode observar que a figura nos mostra em que momento a água líquida se transforma na água em estado gasoso. Está representado ali como transpiração e evaporação. Nesses dois estados, ela está sendo transformada em água em estado gasoso, a água líquida se transformando em estado gasoso, na transpiração e na evaporação também. Nós também sabemos que a água que está lá no céu, ela pode voltar para a Terra tanto em estado líquido quanto em estado sólido, que nós conhecemos por chuva de granizo. Por que isso acontece? Por causa da temperatura. Se a temperatura estiver mais quente, a água vai vir em forma de chuva, estado líquido, né? E se estiver mais frio, ela vai vir em estado sólido. Então, a temperatura faz com que aconteça essa mudança na água. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Agora você vai observar novamente essa imagem e você vai poder responder as perguntas da página 138. Caso tenha ficado com alguma dúvida, a prof falou sobre todas essas perguntas no vídeo. Você pode voltar para a gente poder rever esse assunto, tudo bem? Fique tranquilo porque nós vamos continuar nas próximas aulas falando um pouquinho mais sobre o ciclo da água. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Tchau, tchau e até a próxima aula.